Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h37, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM, nesta manhã de sexta-feira. E a gente vai conversar agora para a nossa entrevista 769, conversar com o Juliano Roja, engenheiro florestal formado aqui em Botucatu e que participou por 2 edições do programa Largados e Pelados. Juliano, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem, hein? Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a primeira pergunta, Juliano, como é que foi a sua primeira participação? De que forma aconteceu? Você se inscreveu? Como é que aconteceu a sua primeira participação e aonde foi a primeira edição que você participou do Largados e Pelados? Essa história começa da primeira temporada do Brasil, que eu participei. Quer dizer, eu conhecia a Sati, que fez parte da primeira temporada, e fui conversar com ela, perguntando como que ela participou, né? E aí ela me falou: Juliano, esse programa é sua cara, as inscrições estão abertas da segunda temporada, então se inscreve e vê o que acontece, né? Daí eu me inscrevi, fui passando as etapas, né? Cada etapa, você se inscreve, manda um currículo, participa de algumas entrevistas com especialistas, psicólogo, médico, faz exames médicos até a etapa de entrar mesmo no desafio. E demora muito tempo tudo isso para passar por todas essas etapas até receber o convite para participar? Isso aí demora em torno de uns 2 meses, esse processo. Não, ele é meio rápido, assim, você faz as entrevistas, eles pedem vídeos, eu quero um vídeo seu nadando, fazendo um abrigo, fazendo fogo, eles vão pedindo, assim, a cada 3 dias um pedido. Na hora que você vê, você já tá indo, porque no que você é aprovado, eles já meio que já te enviam pro desafio. A primeira etapa que você participou foi aonde? Foi no Brasil mesmo? Não, a primeira etapa foi na província de Meta, na Colômbia. Um lugar que você não conhecia, e isso que o pessoal quer saber. Quando vocês desembarcam ali, chega o veículo, tira a roupa, vocês não conhecem nada do local. Isso, não conhecemos nada. A gente consegue estudar um pouquinho, né? Porque a gente sabe para onde está indo. Tem um especialista de sobrevivência local que passa algumas instruções pra gente, né? Esse animal você não pode caçar porque ele está em risco de extinção, esses são liberados, essa planta você tem que tomar cuidado que é venenosa, mas o resto a gente que tem que se virar. E você fez alguma preparação antes? Tipo, olha, eu sei que eu vou embarcar, então eu vou comer muito antes, vou dar uma engordada aqui, guardar uma energia, algum tipo de preparação? Não, eu vou tomar essa vacina, vou tomar esse antialérgico. O que você faz uns dias antes de embarcar? Enche a cara, vou beber todas? Então, pra Colômbia eu não consegui engordar muito, assim, porque tava muito ansioso com o processo, não entendia muito. A minha preparação vem da minha formação mesmo, né? O meu trabalho, já trabalhei em comunidades indígenas, tradicionais como quilombos e caiçaras, então eu sempre tive esse contato com a natureza muito forte. Eu moro num sítio, acho que vocês devem estar escutando o galo cantar aí também. Então essa minha vivência do dia a dia que me levou a experiência para conseguir terminar o desafio mesmo. Mas na África eu já fui mais preparado, como era a minha segunda vez, eu já me preparei mais e consegui engordar 14 quilos para ir. Engordou bem. Agora, Juliano, quando a gente fala de programa de televisão, muitas vezes você tem ali um prêmio, né? Divulgam um prêmio, que é o que chama a pessoa a participar. No caso do Largados e Pelados, pouco a gente vê falando sobre premiação em dinheiro. Primeiro, são 2 perguntas aqui. A primeira, tem algum prêmio em dinheiro? Você ganha alguma coisa financeiramente de participar? E segundo, o que leva, se não for o dinheiro, até porque não é divulgado, o que leva uma pessoa a falar, puxa, eu quero participar de um programa como esse? Prêmio não tem prêmio mesmo, isso é o fato.
A gente recebe um cachê por participar, por estar um mês sem trabalhar, né? Então tem um cachê que cobre nossos custos aí de manter a família em casa, tudo. Mas prêmio não tem mesmo. E o que impulsiona a gente ir é o desafio mesmo. É aquela vontade de vencer, de viver essa experiência na mata mesmo. E quando eles se deixam lá, eles deixam pelo menos um kit de sobrevivência? Olha, um rolo de papel higiênico ao menos? Ou tem que procurar uma folhinha? Como é que funciona isso? Tem que procurar uma folhinha, mas para ir pro banheiro eu vou falar para você. Na Colômbia eu fui uma vez só, você fica uns 20 dias, você não come nada, você não tem o que não entra nada, então, não sai, né? Quase você nem vai no banheiro. Caraca. Ô Juliano, eu assisti a sua participação na Colômbia, né? E percebi que a sua companheira acabou desistindo e que o mel te salvou no final, né? A sua sobrevivência mais 2 dias foi que você encontrou mel lá numa palmeira, alguma coisa assim, e que você conseguiu fazer com que o mel te ajudasse a ficar os 21 dias, né? Foi na Colômbia no segundo dia já, né? Menos 24 horas a minha companheira me deixou, eu fiquei sozinho. E a partir disso foi uma sobrevivência em solitário mesmo. A gente tem a presença do câmera, do diretor, tudo ali, mas eles não interagem com a gente, eles são pessoas nulas assim no processo. Então eu fiquei realmente sozinho, à noite se fica sozinho, né? Não tem ninguém junto. E fui procurando como resolver as coisas, né? Fiz um covo para pescar peixe, procurava muitas frutas o dia inteiro, mas até que o momento que eu fui jogar esse covo na água, eu vi algumas abelhas mortas na água e olhei para cima e vi esse ninho de abelha, né, num tronco de buriti morto. E aí foram dias pensando como pegar isso da melhor forma, até que eu consegui pegar, né, porque a abelha a gente sabe o perigo que ela é, mas fiz fogo, fumaça, fiz todo o processo certinho. E consegui capturar elas e deu muito mel, tanto que eu comi. Os outros participantes que eu acabei encontrando depois comeram muito também, foi o que levantou assim a energia de todo mundo e ainda sobrou no fim. E o que é mais difícil ali? É o frio, a fome, a sede, a vontade do banheiro? Você falou que não é, porque só foi uma vez. E aí, né? Qual que é a maior dificuldade? A solidão, não ter com quem falar, já que você não tinha com quem conversar? O que te, assim, você falou, isso aqui foi difícil enfrentar. Frio, fome, sede, o quê? Espinho no pé? Pra mim, a fome é o pior, é o mais difícil, assim. Tem gente que reclama, por exemplo, a Thaís, que eu encontrei depois, reclamava muito dos insetos. Tem gente que reclama do frio, mas pra mim, em especial, é a fome. É o que mais te judia, assim. Você fica só pensando em comida, as comidas mais gordurosas e pesadas que você pensa, é o que a gente fica imaginando lá, com uma feijoada, um hambúrguer, uma pizza. Na hora que sair, eu vou destruir. Porque tem pessoa que, né, mesmo se passar fome, você não chega perto dela, né? Ela fica tão irritada, ela fica nervosa, ela fica mal-humorada. Você não perdeu o humor, não, passando fome lá? Não fica o humor nervoso? Não perdi, mas a cabeça fica pensando só em comida, assim, o dia inteiro, mas a gente vai sobrevivendo, vai comendo um peixinho por ali, um mel por lá e vai resolvendo. E o que foi, qual foi, desculpa, Ellen, pode falar, pode fazer. Foi falado de Inter de sobrevivência, eu já assisti algumas vezes, algumas edições, sei que vocês podem escolher levar um facão ou uma pederneira, alguma coisa assim. O que você levou e o que levou você a escolher esses itens específicos? Tá, eu vou como são duas temporadas, eu acho que que eu participei e tem as outras, vou explicar um pouquinho, né? Uhum. A versão americana, a primeira, iniciou que cada participante só poderia escolher um item. Então era um facão e uma panela, um facão e uma pederneira de fazer fogo, alguma coisa assim. Uhum. Mas as versões foram evoluindo, né? E a gente chegou até a versão brasileira que cada participante pode escolher uma ferramenta de fio, né? Uma faca, um facão, alguma coisa, e outra ferramenta de sobrevivência. E a produção dá o quinto elemento. Então, por exemplo, na minha primeira participação eu levei um facão que eu uso no sítio aqui, meu uso diário.
uma pederneira de fazer fogo, porque eu acho essencial fazer fogo, né? Uma das principais elementos a ter na sobrevivência. A minha parceira levou o facão dela e uma panela, e a gente ganhou um mosquiteiro da produção. Na África, a gente era tribo, né? Já é uma versão tribo, que a gente foi em trio. Então, cada um também levou uma ferramenta de corte, uma outra ferramenta de sobrevivência, e da produção a gente ganhou a panela. E agora, na África eu levei um machado, como eu sabia que as madeiras eram muito mais pesadas, mais duras, eu levei um machado e levei cordelete, que é uma corda muito útil, dá para desfiar ela, fazer linha de pesca e etc. Uma coisa que eu acho interessante, Márcio, é que as crianças gostam muito desse programa. Eu vejo as crianças comentando, né? Elas gostam de acompanhar. E ficou interessante as crianças se interessarem por isso, né? E elas comentam, né? O programa. Você já teve essa percepção de que as crianças são admiradoras desse programa? São e muito, assim, e são as pessoas na rua que mais nos identificam, assim, se você for ver. Que interessante, né? Porque a gente, a princípio, você imagina que é um programa de adulto, né? Largados e Pelados. Pra gente... dela com Largados e Pelados, e foi bem legal, assim, a criançada se divertiu. Eu vejo isso, e a impressão que a gente tem a princípio que seria um programa de adulto, mas não, é um programa para criança, né? Que não tem nada de errado, vamos dizer assim, que você falar largado e pelado, tem coisa, né? Que não posso ver nada disso, é um programa bem leve, bem divertido, né? As pessoas acompanham, torcem, ficam querendo saber como é que vai se livrar daquela situação, se ele vai aguentar, não vai aguentar, fica a torcida mesmo, né? Tem uma torcida ali, interessante. Tem, e a nudez, assim, a própria produção, quando a gente entra, eles fazem muitas citações, né? Isso aqui é só a parte do programa mesmo, é o enredo. Se alguém te olhar com algum olhar diferenciado, você tem que avisar a gente. É super respeitoso o ambiente, assim, não é porque tá nu que tem um desrespeito, é muito respeitoso todo o processo. Mas embora seja respeitoso, também tem a questão de que você está acostumado a morar num sítio, as pessoas que se envolvem nesse programa sempre tem um porquê, né, que a gente falou já, chama a atenção de você querer ficar na floresta. Mas você tá com seu facão no sítio, mas você tá com uma roupa, você tá com uma jaqueta, você tá com uma bota. Muito além do simples nudismo da TV, você viver num lugar sem nenhuma roupa deve ser algo terrível. Como é que foi esse choque para você de ter que estar totalmente sem roupa? Nossa, eu acho que depois da fome, ou junto com a fome, foi a pior parte, assim, porque eu sou meio tímido mesmo e deu muita vergonha mesmo, mas daí a gente acaba entrando no papel ali, joga a bolsa na frente do corpo e segue o jogo. Mas além da vergonha, Juliana, é a questão física mesmo, a questão da proteção da roupa que você não tem durante 24 horas do dia dentro de um lugar inóspito ali, né? Como é que é isso? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente caminhando na mata. Não tem um sapato, nada, os espinhos arrebentam. Na África foi muito difícil. A gente acabou pegando couro, depois fazendo chinelos, mas destruía. O pé é o que mais arrebenta, assim. E também você passa em muito capim que corta, essas questões, então é difícil, mas você vai pegando, assim, é uma coisa muito natural, né? Eu acho que do ser humano mesmo. E o sol também, se né? Adaptar aos processos. A gente foi se adaptando e chega uma hora que você já deixa de machucar, deixa de esbarrar no matinho que pega carrapato e essas coisas, a gente vai se adaptando bem. Agora, Juliano, nessa participação sua na África, chamada de tribo, né? Eu assisti os primeiros capítulos, você e mais 2, né? A convivência humana é complicada para que a tribo vença. De repente, olha, o Juliano vai lá, o Juliano vai se preocupar em fazer o abrigo, alguém vai se preocupar em conseguir água, alguém vai se preocupar em fazer comida. Essa divisão de tarefas para que o trio consiga sobreviver é fundamental? É fundamental e tá dentre as coisas mais difíceis aí do desafio, porque na África entramos em
em 3 homens, né? E a convivência é mais difícil, porque cada um tem o seu perfil. Eu não tinha nenhuma mulher ali no meio para mediar alguma coisa. Cada um com o seu perfil muito forte. E a gente teve alguns conflitos, porque eu queria fazer abrigo, o outro queria caçar, o outro queria ir só fazer o fogo. E a gente pelejou um pouquinho aí, mas no fim conseguimos terminar os 3 juntos, que eu acho que foi o importante. E terminamos bem, como amigos também. Qual foi o alimento que você mais teve dificuldade de aceitar, que por necessidade você tinha que comer, ou um animal que infelizmente você teve que matar para comer, que realmente marcou? Olha, na África, o Richards achou um kudu morto, né? Que é um animal, um antílope bem grande, é um animal grande, né? Do tamanho de um burro, dizer assim. E a carne dele era bem forte, bem desagradável mesmo, assim. Era uma carne com muito sabor forte. E foi o alimento que a gente tinha que engolir mesmo para matar a fome. No primeiro dia, quando a gente fez o churrasco, assim, estava gostoso. Mas depois que a gente desidratou a carne, o sabor dela acentuou. E a gente acabava comendo mais para matar a fome mesmo do que qualquer coisa. Fica alguma, nesse tempo que você passa, quando você volta para a sociedade, fica alguma, eu não sei que palavra usar, se é trauma, se é sequela, o que ficou disso que você trouxe? Aprendizado, inclusive. Né? O que sobra depois que você volta e fala, agora mudou alguma coisa na minha vida, ou até psicologicamente, até fisicamente, né? Olha, eu reaprendi, eu ganhei coisas, né? Em vez de ter traumas, eu acho que eu reaprendi a ver a natureza de uma forma que eu estava deixando de ver no tempo das coisas. Eu estava ficando muito apressado com a coisa da sociedade, querer ver rendimento das coisas. E lá eu consegui retomar esse tempo, de entender que a natureza tem seu tempo, você tem o tempo de plantar, de esperar crescer e de colher. Então, e lá os 21 dias na Colômbia, assim, foram muito longos, até porque eu fiquei vários dias sozinho. Então, você aprende a rever, assim, o tempo das coisas. E eu acho que isso foi o meu maior aprendizado, assim. E as experiências com a natureza, né? Na África, a gente viu muitos animais, a gente estava a gente fazia parte do safari mesmo ali, coisas que os turistas vão lá para visitar, a gente fazia parte, dava para passar um carrinho ali daqueles de safari do nosso lado, a gente fazendo parte do sistema. O pessoal passa, olha aquele animal ali, que bicho que aquele é um humano. Né? Então, fica uma experiência muito grande para a vida. Juliano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns aí pela sua participação. Prazer. Receba um beijo da sua professora Magali, que foi quem me indicou, inclusive falou da sua participação, né? E boa sorte. Magali, a Magali, essa turma de Botucatu, né? Eu aprendi muito em Botucatu, eu estudei aí em Botucatu, né? De 2004 a 2008 a faculdade, fiquei em 2009 ainda fazendo outras experiências. E eu acho que esse processo aí em Botucatu também me enriqueceu muito. Ia acampar muito por aí quando morava. Tem muito carinho pela cidade e por todos os professores daí. Um grande abraço, Juliano. Felicidade sempre, viu? Valeu. Obrigado, querido. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.